Meu nome é Ana Carolina e estamos aqui hoje na Indústria Gráfica Foroni com o objetivo de fazer uma entrevista sobre gestão de documentos e arquivos, essas coisas, para o professor Elvis. Vamos ter duas entrevistas e as entrevistadas são do setor financeiro, que é a Rosimeire, e do setor do RH, que é a Solange. A Foroni é uma empresa que tem 90 anos. Ela foi fundada em 1924 por um casal de imigrantes italianos, Primo e Yolanda Foroni. Eles começaram com uma pequena gráfica de cardenetas e blocos no bairro de Ipiranga, em São Paulo. Após isso, a empresa foi crescendo, se desenvolvendo, ganhando experiências, e após algumas décadas de aperfeiçoamento, o boom da empresa aconteceu quando eles adquiriram uma máquina offset. Meu nome é Wesley. Para eles, qualidade é poder ter liberdade de produzir com os melhores produtos, com tecnologia avançada e respeito ao meio ambiente e ao consumidor. Isso tudo prezando pela cultura familiar. É uma empresa com mente aberta, culturas e costumes. Nela tem pessoas diferentes que inspiram verdadeiramente. Meu nome é Charles. Então, atualmente os produtos da Foroni estão espalhados por todo o Brasil, com milhões de vendas e com milhões de consumidores. Também se faz em outros países por meio da importação de seus produtos. Está presente em diversos países. Meu nome é Ana Juliana e, dando prosseguimento ao que os meus amigos estavam falando, a Foroni ganhou vários prêmios internacionais, entre eles o Disney e o prêmio ISPA. Com esses licenciamentos, ele ganhou dois prêmios internacionais de melhor licenciado do ano por 2 anos consecutivos, em 2008 e 2009. Oi, meu nome é Vinícius. Então, é da Foroni também os troféus de melhor desenvolvimento de produto de 2010, concedido pela Mattel. A empresa conquistou ainda o prêmio Melhores Marcas em 2013, 2014 e 2015. Na categoria Paper Envelopes. Meu nome é Charles e esse é o Vinícius. Estamos na empresa Foroni, no setor de RH, para entrevistar a Solange. Tudo bem, Solange? Tudo bom. Então, vou começar com a seguinte pergunta. Como é o ambiente de trabalho nesse seu setor? Excelente, muito bom. Então, como são os trabalhos em relação ao arquivamento de documentações? Então, a gente tem vários arquivos. A gente tem arquivo dos ativos, arquivo dos inativos, arquivos de fichas de EPI e arquivo de folha de pagamento, fundo de garantia, de FGTS, de CAGED, de vários diferentes arquivos referente à folha. De organização, como é feita? Então, a organização a gente tem aqui, nós temos o que vai para Cadiriri, que é um lugar que fica o morto do morto, o esquecido. Então a gente também tem arquivo dos pontos, faz arquivo nas caixas e por mês em prateleiras. Isso. Vocês possuem alguma espécie de regra de própria para o melhor da organização? Alguma espécie de regra para... Sim, ponta no lugar, igual eu estou te falando, cada caixa é uma caixa. A gente não pega uma caixa e coloca, mistura tudo. Sim, sempre. CAGED, fundo de garantia, INSS, cada caixa... princípios, né? Você segue esses princípios para manter a organização. Há alguma questão de documentos na qual permite um armazenamento permanente ou mais duradouro? Sim, tem documentos aqui trintenários, que nem, por exemplo, as fichas de registro, a gente é eterno, tem que manter para sempre, porque se a pessoa precisar, mas quem precisa muito é o INSS. E como é a conservação e preservação desses documentos e arquivos? Então, tem muita coisa que pode ser digital hoje em dia. Que nem o fundo de garantia pode ser digital, as folhas podem ser digital, mas a gente mantém físico também, porque a gente tem esse aqui que dá um pau no servidor e a gente pega tudo. Então a gente tem o físico também. Como é a conservação e a preservação desses documentos e arquivos? Tipo, tem um local específico onde você pode arquivar, ventilação? Nós temos um lugar específico, igual eu expliquei, lá na Cadiriri, tipo uma sala dessa, cheia de prateleiras com as caixas. E aí a gente tem uma planilha de Excel que faz um localizador.
Como e quando ocorre a eliminação? Então, a eliminação depende da legislação, que nem o ponto é 5 anos, o fundo de garantia é trintenário, o CAGED é 5 anos, isso depende de cada legislação. Que nem o processo trabalhista é 2 anos após o desligamento. Uma espécie de arquivamento de documentos digitais, e se sim, como ela funciona? Então, os documentos digitais, igual eu expliquei para vocês. A gente aqui faz no servidor, mas tem lugar que faz por CD, por DVD, aquela coisa. Aqui a gente ainda faz os documentos digitais pelo servidor só. E armazena no servidor. Como é o protocolo da empresa em relação aos arquivos ou aos documentos? Seguem algo próprio? Então, o protocolo que a gente faz é essa planilha que eu estou te explicando. Que ela é a protocolo para a gente. Que nem, por exemplo, se você for no computador, você vai achar, você quer um ponto de janeiro de 2015. Você vai saber onde está e que prateleira está. Então, esse é o fim da nossa entrevista. Eu agradeço a sua disponibilidade por nos atender. E é isso, fim. Obrigado, pessoal. Obrigada. Trabalha sobre gestão de organização de documentos e a entrevista vai ser feita aqui na Foroni com a funcionária do analista financeira. Analista financeira, Rosemary. Primeira pergunta, como é o ambiente da empresa? É um ambiente bom. A gente trabalha bem, legal, um ajudando o outro. Aqui no financeiro que eu posso falar, a gente procura ajudar um ao outro quando alguém está com dificuldade, tem algum problema. É bom, é um ambiente bom de trabalho. Como são os trabalhos em relação ao arquivamento da documentação? Eu vou falar do financeiro, tá? Sim. No financeiro a gente faz contas a pagar e faz contas a receber. A parte do contas a pagar a gente arquiva por dia, movimento diário, e que a gente vai colocando nos envelopes e depois a gente coloca dentro de caixas que vai para o arquivo. Certo. De que forma a triagem de documentos e arquivos acontece? Bom, no contas a pagar, a gente não faz uma triagem assim. Todo título que é pago no contas a pagar, a gente coloca nesse envelope que eu falei, tudo que é pago, naquela movimentação do dia. E aí a gente coloca dentro do envelope todo o movimento do dia. Não tem um documento que não vai arquivar, entendeu? Toda a movimentação. E na questão da organização, como ela é feita? Isso levando em conta a classificação adequada, o controle da movimentação, transmissão e etc. dos documentos. Então, a organização é feita, a gente vai colocando os documentos no envelope por dia. Gera mais ou menos 4 caixas. 4 caixas. Aí no movimento do contas a pagar. Aí a gente coloca isso leva para o arquivo temporário, que tem aqui, sim. Leva para o arquivo temporário. E aí é isso que é feito. Tem também uma outra parte que é feita do contas a receber, que leva umas 2 caixas, porque a movimentação, apesar de ser maior, a gente arquiva somente o que é feito manual. Porque a parte que é feita automática é gerado relatórios, então a documentação diminui bastante. Como é a conservação e preservação desses documentos e arquivos? Qual que é a pergunta? Perdi. Aqui, ó. Como é a conservação e a preservação desses documentos? E arquivos. Então, esses documentos são arquivados em caixas, envelopes, depois em caixas, que é colocado dentro de uma sala. Aí, periodicamente, tem sempre alguém olhando, assim. Desculpa. Como são as rotinas de arquivamento? É basicamente isso que você já explicou, né? Bom, no financeiro é movimento diário, que eu posso falar. Agora no outro departamento aí, eu não sei. Tudo bem. Diário e mensal,
Provavelmente mensal. Como funciona a tabela de temporalidade? Então, tem documento que dura... A gente geralmente guarda por 5 anos. O mínimo, eu acho que o mínimo é 5 anos. Nesse E arquivo tem aqui? os que vai até 10 anos. E tem uns de 30 anos, que eu acho que é os documentos do RH. E aí tem os permanentes. Então, que eu poderia citar os livros contábeis, aí que tem que guardar. E durante esses 5 anos, eles ficam nesse arquivo? No arquivo aqui, no setor? Então, aqui nesse arquivo temporário aqui, fica 2 anos, 2 anos. mais ou menos. A gente tem 2 anos aqui. Completou 2 anos, vai lá pro permanente. Aí fica lá até... Como e quando ocorre a eliminação? Quando nessa tabela, nessa planilha do contábil, tem um controle das datas para eliminação. Conforme vai sendo cumpre o prazo de 10 anos, de 5 anos, aí eles vão lá e separam esses documentos e aí manda incinerar. Isso levando em conta o período de anos que você falou, né? 5 anos, Então, 30. depende da tabela da classificação que foi classificado aquele tipo de documento. Certo. Se for 5 anos, se for 10 anos. Vocês possuem alguma forma fácil da organização e dos registros de arquivos ou documentos, como etiquetas, por exemplo? Assim, em cada envelope diário vai o dia. Por exemplo, o dia de hoje, 13/9. Um envelope com 13/9, que vai dentro da caixa, porque é referente a mês 9. Só que na caixa a gente não coloca dados. Vai ter uma numeração. Não vai código, no caso? Não, a gente usa uma etiqueta com um número. Como ocorre a fiscalização desses documentos e arquivos? Onde que você está aqui? É A última? correto. Ó, como é a fiscalização, aqui que eu me lembro, do tempo que eu estou aqui, nunca teve fiscalização desses documentos, arquivos. Mas quem controla aqui a parte do financeiro, a parte do contábil, de arquivo, o pessoal do contábil. Vocês mesmos aqui, no caso, controlam os arquivos, né? Nós mesmos, não tem ninguém específico assim para cuidar do arquivo, entendeu? Certo. Como que é o protocolo da empresa em relação aos arquivos ou documentos? Seguem algo próprio? O protocolo em relação ao arquivo ou documento? Isso. Como assim, protocolo? A gente não tem. Está falando para retirada, para arquivar? Isso. Não, o controle é na planilha. Segue tudo Quando, no o controle do arquivo, aqui, pelo menos contábil e financeiro, está todo nessa planilha. Se você precisa, por exemplo, pegar um documento do ano passado, aí você vai na planilha, vai ter lá um direcionamento para você colocar o que você vai pegar, quando você vai pegar, o que você vai pegar, por que você vai pegar. Então é tudo Aí o analista da área autoriza, você vai lá e pega, e depois também lá tem o controle, quando você vai devolver, se você já devolveu, por que você não devolveu. Então é um controle tudo à base da planilha. Tem o controle nessa planilha. Então segue em algo próprio, no caso, né? Oi? Segue em algo próprio, no caso, né? Que seria a planilha. Não. Eu, por exemplo, não posso ir lá pegar qualquer documento, assim, a hora que eu quiser. Não, tem que ir lá, tem que justificar, tem que ter autorização. Certo. Autorização, pelo menos, por exemplo, da Luciana, do responsável, entendeu? Tá bom, muito obrigado.